Lá no alto, bem acima da nossa cabeça, existe um escudo invisível. Um escudo que nos protege de uma ameaça cósmica. E olha, sem ele, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. Essa é a história incrível da camada de ozônio. Uma história de proteção, de perigo e, felizmente, de esperança. É uma relação bem interessante, né? O solo nos dá a vida, mas a sua energia pura, sem filtro, também seria letal para nós. Então, o que fica no meio do caminho nos protegendo? A resposta não é nenhuma tecnologia maluca, mas sim um sistema super delicado que faz parte da nossa própria atmosfera. Então, vamos começar pelo começo: o escudo invisível da Terra. Vamos entender direitinho como funciona esse protetor natural do nosso planeta. Pensa assim: bem acima das nuvens, lá na estratosfera, existe essa camada fininha de gás. Ela funciona como se fosse o óculos de sol do planeta, sabe? Filtrando o tempo todo a parte mais perigosa da luz solar. Ok, mas como é que esse escudo funciona na prática? A resposta está numa molécula bem específica. E aqui está a estrela do nosso papo, o ozônio, ou O3. No ponto de maior concentração, lá a uns 25 quilômetros de altitude, a gente encontra só umas 12 moléculas de ozônio para cada 1 milhão de moléculas de ar. Parece pouquíssimo, né? Mas essa quantidade minúscula é literalmente o que faz a diferença entre a vida e a esterilização total do planeta. É que o Sol não manda para cá só a luz que a gente enxerga. Ele emite um espectro gigante de radiação, e aí dentro tem a tal da radiação ultravioleta, a UV. E como dá para ver aqui, essa radiação se divide em 3 tipos: UVC, UVB e UVA, cada uma com um nível de perigo diferente. E é aqui que a genialidade do sistema aparece. A camada de ozônio é tipo um segurança especialista. Ela bloqueia 100% da radiação UVC, que é a mais mortal de todas, e ainda por cima absorve a maior parte da UVB e da UVA. É um filtro que garante que só uma fração segura dessa radiação chegue aqui na superfície. Olha só este gráfico. Ele mostra como esse sistema é perfeito. A linha amarela é o pico de ozônio. Tá vendo? Ele está posicionado exatamente na altitude ideal para interceptar a radiação UV antes que ela chegue com força aqui embaixo. Não é nem muito alto, nem muito baixo. É o lugar perfeito. Só que esse escudo perfeito encontrou um vilão. E a parte mais complicada dessa história é que esse vilão foi criado por nós mesmos. Esses são os clorofluorocarbonitos, os famosos CFCs. Na época, eles pareciam uma invenção milagrosa. Super estáveis, não eram tóxicos, perfeitos para usar em geladeiras, ar-condicionado, sprays. O problema, essa estabilidade toda era também a sua grande maldição. Eles não se desfaziam aqui embaixo, apenas subiam bem devagar até a estratosfera. E lá em cima, a história mudava completamente. E aqui está o número que deixou todo mundo de cabelo em pé. Um único átomo de cloro, que se solta de uma molécula de CFC, consegue destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Não é uma luta de 1 contra 1, é uma reação em cadeia, simplesmente devastadora. O que faz o cloro ser tão destrutivo é que ele age como um sabotador que não se cansa nunca. Ele vai lá e quebra uma molécula de ozônio. Mas o ciclo não para aí. Depois de destruir, o átomo de cloro se regenera e fica livre para procurar outra molécula de ozônio. E outra, repetindo esse processo até 100 mil vezes. Um ataque químico tão brutal assim, é claro que ia deixar uma cicatriz visível no nosso escudo planetário. E o epicentro desse dano foi encontrado bem em cima da Antártida. Os cientistas começaram a notar um padrão muito alarmante. Todo ano, na primavera, os níveis de ozônio simplesmente despencavam, criando o que a gente acabou conhecendo como o buraco na camada de ozônio. E aqui está a prova irrefutável, vinda direto da estação brasileira Comandante Ferraz, lá na Antártida. Em 2003, eles registraram esses dados. A linha azul é o ozônio, a vermelha a radiação UV. Repara só, quando uma desce, a outra sobe. É uma imagem espelhada perfeita do problema. Agora vamos traduzir esse gráfico em números para sentir o impacto. Naquele ano, uma queda de 65% no ozônio resultou num aumento absurdo, chocante, de 400% na radiação UV que chegou no chão. A conexão é direta e inegável. Menos escudo significa uma enxurrada de energia perigosa. Certo, 400% a mais de radiação. Mas por que isso importa tanto para a vida aqui na superfície? As consequências se espalham por todo o sistema.
Para nós humanos, significa um risco bem maior de câncer de pele e de catarata. Mas o estrago vai muito além. Prejudica as colheitas na agricultura, mata o fitoplâncton, que é a base de toda a vida nos oceanos, e chega a alterar os padrões de temperatura e vento lá na alta atmosfera. A história do ozônio é, ao mesmo tempo, um alerta e uma grande lição. Ela prova que a gente consegue sim danificar sistemas planetários inteiros, mas ela também prova algo talvez ainda mais importante, que quando a ciência nos avisa e a gente age em conjunto como espécie, nós podemos consertar o que quebramos. O buraco na camada de ozônio está se fechando, e isso é graças à cooperação global. A verdadeira pergunta que fica é: será que a gente consegue fazer isso de novo?